Fala, Samurais, beleza? Bom, a gente está aqui com um cara que eu acho que dispensa um pouco mais a apresentação. Não sei se vocês todos conhecem, ele também já apareceu aqui no canal algumas vezes, que é o Thiago Lima. Ele é CEO da Link API. E para quem não conhece, o que é a Link API? É uma empresa que faz integrações de sistemas através de API. Claro que eu estou sendo bastante simplista e o Thiago pode falar um pouco mais, e eu vou deixar, obviamente, aí para que o Thiago se apresente e fale um pouco mais aí de forma resumida a Link API no nosso bate-papo de hoje, que tem tudo, obviamente, a ver com APIs. Bom, primeiro agradecer o convite, acho que é uma honra poder falar para o seu público que é totalmente engajado no mundo de tecnologia. Então, o fato de eu estar aqui compartilhando um pouco do que eu tenho visto aí em termos mundiais sobre APIs e futuro, acho que vai ser muito rico aí para todo mundo, né? Falando um pouco sobre mim, eu sou o CEO e fundador do Link API, como o próprio Samurai nos disse, e só que falando agora de forma um pouco mais macro, talvez da nossa plataforma, o Link API é uma plataforma, né, que dá um improvement no dev experience de quem vai fazer gestão de APIs e desenvolvimento de integrações de software, tá? Então, a gente acaba sendo um grande acelerador aí, sendo um grande ferramental para os desenvolvedores conseguirem fazer esse tipo de trabalho que normalmente é complexo e tem muitas issues técnicas para você aprender e para conectar APIs por aí. Então, a gente acaba sendo esse facilitador em termos de tecnologia. E eu já usei a Link API para fazer algumas coisas e é bem fácil. E assim, é interessante porque fazer API todo mundo acha que sabe, né? Porque nunca alguém, vamos dizer assim, resolveu um problema grande de verdade. Então, por exemplo, na Link API eu posso fazer integrações com um RP, com uma outra loja virtual, por exemplo. Então, quando você precisa fazer isso, você precisa lidar a forma com que aquele outro componente interage, você precisa lidar com problemas de segurança, escalabilidade, você precisa disponibilidade. Então, assim, é uma série de situações que é um outro universo à parte do desenvolvimento mobile. E também do desenvolvimento aí de aplicativos desktop ou qualquer outro tipo de desenvolvimento back-end também. Tá? Então, é muito legal o serviço da Link API. Eu sugiro que você visite lá o site, tem bastante conteúdo gratuito. O Thiago também, no LinkedIn dele, dá bastante conteúdo, dá muito conteúdo bacana. A gente vai colocar nos links aqui da descrição o LinkedIn, os dados do site, coisas para você acessar e depois consultar com mais calma. Hoje eu combinei um bate-papo aqui com o Thiago, porque ele anda rodando literalmente o mundo, dando palestras sobre API, e a Link API hoje é uma referência no mercado quando a gente está falando sobre esse assunto, né? Tanto no mercado aí brasileiro e também com muito orgulho aí no mercado mundial, porque a Link API é uma empresa genuinamente brasileira. Legal? Ô, Thiago, então vamos começar a bater um papo aí e a gente vai trocar uma ideia aí, falando um pouco mais o que você anda vendo aí como tendência, até para os caras que estejam acompanhando a gente agora, as pessoas que estejam acompanhando, os programadores, aí também seguir um pouco dessas tendências aí e boas práticas para implementar tanto nos seus sistemas e até para ficar aí antenado com a história. Fechado, vamos nessa. Legal. Então, primeira coisa, primeiro bate-papo aí que a gente, primeira pergunta aí que a gente vai trocar, na verdade a gente vai perguntar, você foi você foi dar uma palestra num evento que teve em São Francisco sobre o API World. E eu queria que você falasse um pouco mais, cara, quais foram as suas percepções, tudo que você entendeu aí que está sendo o futuro das APIs. A gente está falando aí bastante sobre GraphQL, né, que tende a ser aí um hype, que existem bastante controvérsias. Eu queria que você desse um toque aí, o que você viu lá nesse seminário, nas palestras que você foi dar lá, que seria interessante aí para a gente comentar. Um resumo aí que você mais Legal. gostou. Bom, primeiramente é legal todo mundo saber a grandeza desse evento. Esse evento ele é o maior do mundo, tá? Do assunto de APIs no geral. Então Uhum. tinham pessoas de todas as nacionalidades possíveis, tinham soluções de todas as nacionalidades possíveis e foi uma troca muito focada em API. Então não podia ser diferente de trazer muitas coisas novas para o Brasil e conhecer muitas coisas e pessoas novas, né? Em termos de Uhum. tecnologia, eu vou fazer um breve resumo das coisas que mais se destacaram na minha visão, tá? Que Uhum. mais me chamaram a atenção, tanto em termos de conteúdo, de palestrante, quanto em termos também de patrocinadores e soluções que estavam lá expondo, como também era o caso do LinkAPI, que estava lá com o stand. Tá? Uhum. Bom, Legal. eu separei
5 pontos aqui específicos que foram extremamente falados e até repetitivos em alguns aspectos, tá? E estão numa ordem, inclusive, de como eu vi em termos de prioridade lá dentro. Primeiro assunto, que não tem como fugir, que a gente já está falando há muito tempo, mas pouca coisa é real, né? Aqui, pelo menos, de implementação, é microserviço, só que com foco em Service Mesh, né? Então, tá muita gente apostando em Service Mesh como a grande camada de infraestrutura para comunicar microserviços, né? E ele tem uma série de facilitadores aí, tanto em questão de gerenciamento, proteção. Então, ele é além de Service Mesh, né, indo mais para uma linha profunda de Service Mesh, o framework que está sendo mais utilizado é o Istio, também ficou muito claro. Eu vi muitas demonstrações lá e eu particularmente me interessei bastante. Não estou utilizando em nenhum projeto, não vi nenhuma utilização aqui no Brasil, mas eu acho que pode ser parte aí de um futuro muito breve. E um dos fatos que mais chama atenção nesse framework do Istio é a boa compatibilidade com Kubernetes. Então, quando a gente fala de microserviço, a gente tem uma dificuldade muito grande de orquestrar esse microserviço e monitorar eles. E aí, usando esse framework de Istio, que é um framework de Service Mesh, com o adicional do Kubernetes, parece ter uma combinação muito boa para resolver vários problemas de microserviço que a gente tem falado aí nesse mundo. Então, o primeiro tópico, acho que foi mais ou menos isso. Show. E microserviços são um negócio super importante aí. A gente já vem falando dessa discussão já há algum tempo. Tem gente que prefere o monolito, tem gente que prefere o microserviço, tem gente como eu que não prefere nada, só usa o que funciona. Se é a hora de usar, a gente usa, se não é, a gente não usa, enfim. Então, assim, para quem aí está entrando no mundo da programação, não sabe o que é microserviço, é quando você separa as partes da sua aplicação. A gente pode chamar assim de módulos, né? O correto é falar domínios da aplicação, mas para você entender, é como se fossem os módulos. A gente tem o módulo cliente, o módulo fornecedor, o módulo estoque. Vamos assim simplificar bastante só para você poder entender. E a gente separa isso em aplicativos ou aplicações diferentes. E o que o Thiago está comentando é que quando a gente precisa subir todos esses aplicativos, a gente precisa orquestrar, né, porque esses aplicativos precisam funcionar agora independentes e sincronizados. A gente tem aí esse framework para poder fazer essa orquestração, e daí, no caso, o mesh seria você orquestrar essa malha de microserviços, para que eles se comportem como se fosse um grande serviço e eles não comecem a dar problema de comunicação ou problema de falta de sincronismo lá no momento que você vai chamar a sua API, na verdade. E para quem está chamando a API, o chamador da API, ele simplesmente só chama lá um serviço e para ele, cara, não está preocupado aí com o que está rolando por trás. É isso aí. E até fazendo um paralelo que você falou do monolítico em si, acho que o microserviço ele é muito positivo no sentido de desacoplamento, mas ele tem, obviamente, alguns desafios relacionados à orquestração, porque é arquitetura. Quanto mais você deixar ela granular, mais difícil fica de você conseguir fazer gestões específicas e sincronismos específicos. A gente sabe que software não é tão simples. Então, eu gostei de como o conceito aí de Service Mesh, como o framework de Istio está endereçando uma solução baseada nesse desafio do microserviço. Tá? Legal, cara, porque tem um livro também, que eu sou um pouco da opinião do Linus Torvalds. Ele tem um livro, uma biografia que foi feita por um repórter que passou um mês com ele lá. É uma biografia já antiga, que ela veio para o Brasil, chamado Linux Só por Prazer, ou Linux por Prazer, uma coisa assim. E lá ele falava que tinha bastante essa discussão do kernel do Linux ele ser um kernel monolítico, e o kernel do Windows, ou até o próprio kernel que o macOS usa, que não é proprietário, não é da Apple, e falava sobre essa questão de microkernels, né? Que tem muito a ver sobre essa questão de microserviços, que é você delegar uma parte específica do kernel para um outro processo que ele fica lá rodando. E ele falava o seguinte, daí você pode complementar, ver se você concorda, e também tem vários poréns aí, que se você tem um ponto A e você tem um ponto B, você precisa fazer a troca de comunicação com esses dois pontos, se você não tem uma camada de comunicação, ou seja, você conversando com você mesmo, é quase que instantâneo, rápido, tranquilo de se fazer, né? Ou seja, é um método chamando o outro, né? Se você está lá programando em C, tem um método X, tem um método Y, X chama Y e vice-versa. E ele falava o seguinte, que quando você acrescenta uma camada de comunicação, em vez de você ter o problema do A com o problema do C, que dá um problema
o problema A com o problema B, que dá um problema C, você tem o C mais N, em que N é essa camada de comunicação que você acaba colocando no meio, tá bom? Então, eu acabo meio que concordando com ele que quando você coloca essa camada de comunicação entre dois serviços, que antes era só você chamar um método, cara, é aí que o negócio começa Perfeito. E a assim, virar bagunça. perfeita colocação, concordo 100%. E um outro desafio muito forte de microserviço é latência, né, cara? Que é exatamente o que você Exatamente. falou. Você está tendo coisas separadas que tem que se comunicar e que não é simplesmente uma invocação de um método. Agora eu estou falando de ter que usar um protocolo de comunicação que pode ser um HTTP, que pode ser um protocolo binário, mas de certa forma eu tenho um caminho a mais para navegar dentro de software. E a gente sabe que o software mais escalável é aquele que tem mínimo de chamadas possíveis, né? Então, Exatamente. existe uma controvérsia, uma complexidade nesse assunto que a gente podia debater aqui 4 ou 5 horas. De certa modo, eu também concordo com você, eu não tenho nenhuma preferência, para mim é o que funciona ou não funciona em determinados cenários. Uhum. E para mim, o primeiro critério de saber que funciona é eu tenho um time que sabe fazer isso. Exatamente. Porque, cara, não adianta você querer fazer um microserviço, você não tem um time que conheça de DevOps, você não tem um time que conheça de Service Mesh, você vai arrumar dor de cabeça para você. Então, esse é o ponto básico. Depois tem várias outras questões aí Exatamente. que você precisa discutir. Então, acho que esse é um pouco da evolução desse tema de microserviço, que é antigo, né? É o que É você falou, antigo, cara, é é assim, discutido há muito cara, tempo. desde a época do RPC, quando eu estava lá na faculdade de engenharia da computação, lá a gente estava fazendo RPC com Java, lá em 2006, com aqueles beans, né? Tinha beans para tudo quanto é lado lá. E daí a gente estava fazendo aquele treco lá na mão. E daí, naquela época a gente estava falando de RPC. E olha que já era uma questão antiga já. E, enfim, é legal porque sempre assunto volta com uma versão melhorada da versão anterior. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar e é um grande passo aí, mas só cabe, assim, essa ressalva que a gente está falando, só estendendo um pouco mais o assunto sobre microserviços, a gente não vai estender mais que isso, senão a gente vai ficar a noite inteira debatendo aqui, mas essa questão aí de utilizar com cautela, utilizar quando você sabe. E a primeira coisa que o Thiago comentou é: você tem um time? E o pior, Thiago, muitas vezes já vem lá como assim uma necessidade da vaga e o próprio coordenador ali do projeto fala assim: ah, vamos usar microserviços porque é legal pra caramba. Então, assim, tem que só Exato. tomar cuidado com todas essas situações aí, tá bom? Para você não entrar numa roubada e depois ficar com um baita de um problemão na mão. Legal, É Thiago? isso aí. O que mais que você viu lá, cara, que a gente pode trazer de novidades aí pra Cara, o galera? segundo ponto que aí para mim foi muita surpresa, eu não conhecia soluções específicas para isso, foi o ponto de real-time APIs. Legal, cara. Foi discutido muito sobre algumas soluções no sentido de que hoje as APIs elas têm uma tendência a serem muito real-time em alguns cenários, como por Uhum. exemplo chat, vídeo streaming. Então tem muitos casos de uso que você não pode ter um tempo de comunicação que num pooling, por exemplo. Então, eu achei muito Exatamente. interessante soluções orientadas para isso. Tá? Eu dou destaque para uma que eu vi, testei lá com eles, chamado PubNub. Eu não conhecia, sinceramente, e ela é Uhum. focada para isso. Então, você faz APIs de chat, de device control e coisas muito específicas para esse tipo de cenário que exige uma performance fora do comum. Então, Exatamente. esse foi um ponto que me surpreendeu. Eu não sabia que já existia soluções específicas e eu acho muito interessante para quem está olhando e para criar aplicações desse tipo. Eu acho que faz muito sentido. Legal, show. Se Show. economiza muito tempo. Uma das outras coisas também que eu achei interessante é que daí eu escutei você falando na sua apresentação do Meetup da DOTS, que a gente foi lá em conjunto, sobre também a possibilidade de a gente estar utilizando tanto APIs. Porque quando a gente fala de API, é normal a gente falar assim, tem um serviço que ele está na nuvem, alguma coisa, mas eu vi você falando sobre a tendência de utilizar APIs, pegando esse gancho do real-time com IoT, porque daí você tem um hardware lá que muitas vezes, cara, assim, não sei se a maioria das pessoas sabem, mas eu sou técnico de eletrônica de formação. E daí o que você tinha aqui, o que você tem de opção, assim? É quando você vai trabalhar com alguma coisa um pouco mais elaborada. Você tem lá um SDK, que o cara dá um SDK para você lá, normalmente está feito lá em C, ou então, se o cara quer te ajudar muito, está feito em Java, mas normalmente não pode não ser a linguagem que você usa, e de repente você usa lá um PHP da vida. Vou dar um exemplo. Uma vez, com o software da nossa empresa, a gente precisou integrar uma impressora da Bematec. Como é que você imprime uma impressora da Bematec?
Cara, você tem que usar o SDK dele, sabe como? Em C Sharp. Eu tive que fazer um software em C Sharp para consumir um endpoint, tinha que fazer pooling. Então, eu tive que dar uma puta de uma volta. Sendo que se a impressora se colocasse na rede e falasse assim, cara, a minha API é essa, cara, me economizar um baita de um tempo. E eu achei muito legal isso daí, porque pega carona que essa de tabela com essa questão do Real-Time API, que é situações quando eu também preciso lidar com o IoT. Exato, é. E aí, se aprofundando um pouco mais nisso, acho interessante quando você fala de IoT, que é uma das tendências que não estão colocadas aqui, mas eu vou falar após esses pontos, é Uhum. a integração entre mundo físico e mundo digital, né? E o Uhum. IoT, ele traz isso. Então, nada mais justo do que ele ter uma camada embarcada de API facilitada para quem vai se comunicar, né? E não ficar dependente desse CDK. Eu também já tive que fazer comunicações com balanças ou coisa do tipo, cara, e realmente, é exatamente o que você falou. Você fica totalmente dependente, tem que desenvolver uma exposição, você tem uma curva de aprendizado muito grande e isso desestimula o engajamento ao redor do ecossistema de IoT, na minha visão hoje. Né? E as APIs podem Exatamente. ser o grande habilitador para o IoT entrar de fato no mundo dos negócios. Exatamente, porque hoje o que a gente tem de possibilidade? No meu caso, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um programa, um sistema operacional que eu não dominava, que não era a expertise da equipe, que era o Windows, fazer um aplicativo desktop em C Sharp, que não era expertise da equipe, para poder fazer a integração com essa impressora. E quando dava problema, cara, nossa, num caso lá era uma impressora de pedidos para pizzaria, 8 horas da noite, a hora que parava aquela impressora, você quer derrubar uma pizzaria, você para a impressora dela. Daí os caras lá Cara, ficam muito loucos, tipo, porque o pedido para de sair. E daí os caras ficam loucões lá, tipo, acabou a impressora, meu Deus, acabou o mundo, corro para as colinas. não, muito bom. Então, E ver agora essa evolução desse conceito de IoT estando tão dentro do mundo de APIs também. show. Seguindo aqui, o terceiro ponto muito interessante, que para mim não foi surpresa, o que foi surpresa foram as soluções apresentadas, foi o ponto de segurança, porque Show. as APIs hoje já representam 25% do tráfego da web. É Caramba, muita coisa, é muita exatamente. coisa. Então, uma das maiores discussões das empresas ou dos players que usam a API como core, usam a API como um produto final, que monetizam a partir disso eu preciso ter muita segurança nesse negócio. Porque eu estou com Exatamente. uma exposição de dados muito diferente de um site, por exemplo. É muito mais sensível, né, em termos gerais. Então, eu vi muita solução lá que era gateway de segurança. Era um gateway só de segurança, tá? Show, cara, legal. E aí soluções focadas tanto em mobile e soluções Uhum. focadas para o geral. Então, até anotei algumas aqui e uma me chamou muita atenção, mas das duas que mais foram destaques para mim foram a AppDome, que é focada em mobile, então ele tem Uhum. várias questões orientadas para segurança de APIs que são utilizadas para mobile, e a Sequence, que usa a inteligência artificial para descoberta, detecção e defesa dos ataques automaticamente. Show. Caramba. E é muito louco, porque assim, uma das principais objeções que a gente quer desenvolvedor, que a gente quer expor a API para o mundo, então você trabalha lá num SaaS da vida, e daí os caras falam assim, cara, crie uma API. Então, o que a gente faz? A gente já pensa lá em criar uma camada de middleware. Se você estiver trabalhando no Node.js com Express, você faz um middlewarezinho lá, que o máximo que você faz é um contador de requisição por minuto e alguma coisa que tem a ver com autenticação, e é isso. E a gente acha que a gente já está seguro, sendo que, na verdade, daí vai lá do outra ponta, lá na outra parte da web, você já tem muito mais segurança, que daí você já tem algumas coisas que os frameworks web já dão para a gente, como, por exemplo, section, sequestro de sessão, o SQL injection, tudo que já vem um monte de coisa pronta, que você acaba não tendo dentro da API, e às vezes você nem sabe que precisa. E é legal porque daí, em vez Exatamente. de você estudar e sair fazendo, você pode. E pelo que eu entendi, isso aí são SaaS que você pode contratar e o cara É fica isso com aí. uma camada acima. Exatamente. É um Irado. layer de segurança que te dá uma segurança em relação a vulnerabilidades, né? Te dá uma visão em relação a vulnerabilidades e a Sequence, por exemplo, corrige através de AI automaticamente. Então, isso eu achei Show. bem poderoso e bem útil aí Uhum. para quem quer utilizar a API como algo estratégico aí numa empresa. Tá? Quarto ponto, que também para mim esse foi surpresa, esse eu não tinha ideia que ia ser tão citado, é um chamado de Edge Native Microservice. O que isso quer dizer na prática? Né? O pessoal está falando que
existe um problema muito forte de uma dependência hoje de você fazer microserviços sem lock-ins em cloud providers, e que isso não é benéfico. Por quê? Você vai precisar de um componente PaaS ali, de um Azure, de um AWS, e então a sua arquitetura ela fica totalmente precisando de um Event Bus, alguma coisa desse tipo para você conseguir fazer a arquitetura completa de microserviço. E aí criaram uma alternativa para isso, né? Que é esse conceito que eu acabei de comentar, e existe uma solução muito interessante que é o open source para você fazer um microserviço nativo, sem lock-in de cloud provider, chamado Flogo. Eu cheguei até a fazer alguns testes também, achei bem interessante o jeito que ele funciona, porque o foco dele é ser leve, escalável e simples. Então, você consegue desenvolver e ter um microserviço portável, sem depender de qualquer cloud provider para evoluir isso. Então, achei bem sadio e que faz muito sentido. E que, inclusive, eu queria citar um negócio curioso, que aí não foi no API World, mas no evento que eu estava na semana passada, foi o Web Summit, né, que é o maior evento da web no mundo. Tinham 70 mil pessoas. E um assunto que foi muito debatido foi dependências com cloud providers. Cara, isso daí eu já comentei num episódio que eu estava falando com uma pessoa numa palestra sobre FinOps, que assim, cara, primeiro mês assim que a gente usou o Amazon AWS, cara, eu quase estourei o cartão de crédito da empresa. E no segundo mês eu já estava desesperado, porque eu não tinha o que fazer. Porque eu já tinha subido toda a infraestrutura dos caras. Os caras chegam e falam assim, cara, toma aqui o docinho para você. Os caras te facilitam muito para isso. Só que na hora de cobrar, cara, tá cobrando, entendeu? Se você usou errado, o problema é seu. E se você quiser depois portar, beleza, pode portar. Mas daí você precisa reescrever. Então você acaba ficando dependente, muito dependente desse fornecedor. E assim, da mesma forma que os cloud providers estão fazendo uma força para te dar lock-in, então eles estão criando cada vez mais soluções PaaS, serverless, para você não se preocupar com gestão de infra, o mundo web está criando soluções paralelas para isso. Então, teve uma apresentação que me chamou muita atenção em relação a números lá no Web Summit, e que foi baseada no protocolo da internet, o quanto que ele é frágil com esses grandes monopólios. E aí ele trouxe um dado que eu gostaria só de citar para a gente não prolongar muito, de que 17 dos últimos 22 IPOs de tecnologia estão comprometidos por dependências de cloud providers. E de plataformas também. E aí ele deu um exemplo de uma empresa chamada Azinga, se eu não me engano, que abriu capital, e aí ele tinha um acordo com a API do Facebook. O que aconteceu? O Facebook mudou o acordo e fez a empresa perder 85% do valor de mercado. Nossa, caramba, cara. E o Facebook é mestre nisso, ele não tá nem aí. Todo mundo precisa dele mesmo, então ele tá pouco se lixando. Exato. E assim, o que garante que uma AWS não vai acordar amanhã e falar, galera, vamos dobrar o preço? Exatamente. Você quebra uma economia. Exato. Então, esse tipo de solução eu acho que faz muito sentido. Como eu também vi outras soluções no Web Summit específico, de criar uma internet aberta. Eu acho que é uma grande tendência e as APIs elas vão estar dentro disso. Nesse framework de internet aberta que eu acabei vendo lá no Web Summit, API é um dos pilares. Ter uma API que não dependa de grandes cloud providers, de grandes plataformas no mercado. Então, acho legal citar isso. E assim, os devs aí que fazem pequenos projetos também não estão livres disso, beleza? Você que está aí fazendo o seu aplicativo React Native, está fazendo Ionic, ou está fazendo um web app usando qualquer framework que utiliza o Firebase, cara, você está nessa também. Exatamente, Firebase. Então, cara, o carinha vai lá todo contente, vamos usar o Firebase, é facinho, o cara entra lá, não estou falando que o Firebase aqui, ele é o vilão da história, não é isso que eu estou falando, ele só está dando informação para você ficar esperto e entrar consciente, não tem problema nenhum, mas entra consciente. E daí tem até uma outra solução, que nesse intervalo a gente acabou estudando aqui, a gente está fazendo lá o curso de APIs, que é o Parse Server. Então o Parse Server é bem legal, que é uma alternativa aí ao Firebase, que tem até uma startup aqui da minha cidade chamada Back4App, que os caras falam assim, aqui com a gente é um Firebase da vida, beleza? Eu tô simplificando bem a explicação, os caras da Back4App que me desculpem por fazer essa comparação, mas só pra gente simplificar, que assim, o dia que a Back4App foi muito cara para você pega a sua infra e você coloca em qualquer cloud based ali que você quiser, qualquer PaaS da vida, ou então se quiser colocar no computador dentro do seu escritório,
parece loucura, mas sei lá, se alguém quiser fazer isso. É. Mas fica tranquilo, que a gente não vai dar o lock-in em você. E é muito bom isso daí, cara. Interessante, porque... Eu gosto muito deles também. Eu Aham. conheço, eles são de São José também, se eu não me São José engano. dos Campos, isso. E eles atendem assim, desenvolvedores globais. Eu acho legal essa proposta dele já ter entendido esse jogo muito cedo, né? E você E viu que que faz muito sentido. e você viu que os caras estão adiantados, né? Porque os caras já se ligaram desse problema e eles vão Exato. começar a colher frutos disso agora, porque os caras que estão lá com o cartão de crédito estourado no Firebase querem resolver o problema, cara, porque às vezes não tem muito o que fazer. Exatamente. Bom, por último ponto aí de destaque foi o ponto de Dev Experience. Esse também não foi tanta surpresa, mas talvez a intensidade sim foi uma surpresa, não o assunto em si. Né? Para quem não conhece Dev Experience, ele é um assunto, ele é um conceito, né, que ele junta duas coisas, User Experience e Development Principles. O que isso quer dizer na prática? Tá? Que agora, quando você está fazendo uma API, você tem que pensar na sua API como um produto. Uhum. Né? É como se fosse um aplicativo. E quem que é o cliente final? É o desenvolvedor. Então, nada mais justo que você ter uma experiência para esse desenvolvedor muito boa. Caso contrário, se você tem ele desengajado, você está prejudicando o seu modelo de negócio. Então, muito foi falado lá, inclusive, como criar sua comunidade dev, como criar o seu programa de recompensas para devs, como criar, como usar métricas para saber se você está entregando uma boa experiência, algumas métricas comuns, por exemplo, que eu gosto de citar nas minhas palestras. Pô, o tempo que um desenvolvedor demora para fazer a primeira requisição dentro da sua API, o tempo que um desenvolvedor demora para atingir um determinado objetivo dentro da sua API. Então, tudo isso conta como o jeito que você está levando experiência para o desenvolvedor que agora é um cliente final, por causa da API. E não é só uma documentação que você vai colocar lá, é todo Exato. um contexto, porque não é só você escrever no README lá do GitHub falando assim, olha, a minha API se conecta desse jeito. E eu lembro também que isso foi um papo seu que você teve lá na Dots, que isso tem a ver até em criar ou não um SDK, né? Porque às vezes a sua Exato. API ela é tão cheia de detalhes que vale a pena lá você criar os SDKs da vida, que na verdade é só um wrapper que faz a conexão para sua API de uma forma muito mais amigável, né? Exatamente isso. Então, está muito no detalhe. Você falou muito bem. Uhum. Assim, as pessoas se iludem achando que é usar um Swagger, fazer. Exatamente, não é só isso. E essa é uma das maiores uma das minhas maiores críticas sobre o GraphQL. As pessoas começaram a acreditar que a autodocumentação existe. Só que elas esqueceram que documentação de API é para humano, não para máquina. Exatamente. E isso não é só do GraphQL, tá? Mas o GraphQL em si, as pessoas falam que é uma das vantagens. E eu não acho uma autodocumentação vantajosa. Resumindo, não é só logar lá o parâmetro que você espera. O nome do Exato. método. Não tem nada a ver. Isso daí, cara, descobrir o nome do método e parâmetro, sim, não significa muita coisa. Se você não souber para que aquele método ou aquele parâmetro serve, né? Exatamente. E se a gente parar para pensar, a gente que está desenvolvendo ali os devs, a gente não somos os melhores escritores exímios e não, talvez a nossa cabeça, naquele momento, a nossa mente não está talvez pensando muito na experiência do dev, né, de quem está consumindo. Então, muitas vezes você chega lá e escreve qualquer coisa para você estar entendido, para você e para o outro, né? E como é que ele faz? Exato. Então, Que é eu acho, complicado. inclusive, que é a mesma questão, o mesmo engano do Hypermedia, né? Se você olhar, o Hypermedia teve um buzz quando foi lançado em 2007, se eu não me engano. Todo mundo falou, nossa, vai salvar o jeito de navegar dentro Uhum. de um payload. E aí você começa a perceber que por que ele não se engajou tanto e, ao mesmo tempo, não criou uma boa experiência a partir dele? Porque ele é autogerável, assim. Você vai ter que... Como é que você vai saber o que está dentro dele por uma URL? Só porque ele está relacionado naquela entidade. Não faz sentido, não vale nada você saber o endpoint. Você precisa saber Exatamente. a propriedade, você precisa saber o funcionamento, você precisa saber default paths, enfim, tem uma série de questões que, se você não expõe de forma muito clara, você está prejudicando a Dev Experience. Então, esse tema, para mim, me chamou muita atenção positivamente e quebra um paradigma de que estamos acostumados a achar, não, mas ele é desenvolvedor, ele está O cara se acostumado com tela vira. preta, se vira, tela O preta. cara se vira. Cara, não é mais assim o mundo. Então, o Uhum. desenvolvedor agora ele tem um valor muito forte, né? Principalmente na transformação digital. Ele tem uma tomada de decisão muito forte. Ele é um grande influenciador dentro das empresas. Logo, Uhum. você precisa atendê-lo da melhor forma possível. Então, esse é o quinto e último ponto de destaque do API World. Legal, show, cara. Muito bom.
E com isso daqui, então, a gente fecha esses pontos do API. A gente tem aqui uma, uma questão aqui de um debate bem rápido do GraphQL. E dentro desses pontos aqui, Thiago, tem algum ponto que vocês estão trazendo, assim, enfim, estão aprimorando mais, trazendo mais de novidade dentro da Link API, dentro da plataforma? Esses dias eu vi, na visita que a gente fez lá para o escritório da Link API, lá para o escritório de vocês estavam falando bem forte das certificações de segurança que vocês estavam implementando. E eu queria entender aí, enfim, dentro desse processo de aprendizado que vocês estão tendo, o que vocês estão trazendo de novidade aí para, enfim, para a plataforma da Link API. Tá. Bom, falando um pouco dessas tendências, né, o Link API está apostando muito em alguns conceitos que estão dentro disso. Um deles é a parte de API Ops. Uhum. Existem poucas ferramentas no mercado hoje, se não me engano, só duas, que o API Ops nada mais é do que a junção do conceito de DevOps para APIs, porque quando a gente fala de API, não são pipes simples como o desenvolvimento de software padrão, eu posso ter uma interface de documentação totalmente diferente da interface do meu código, então eu tenho pipes paralelos, e o Link API está fazendo algo muito forte relacionado a isso e trabalhando nesses pipes paralelos de forma nativa dentro da nossa plataforma. Acho que esse é um dos pontos muito relevantes. Um outro ponto é a parte de Dev Experience, que aí é uma das nossas maiores apostas, que é conseguir... Desculpa, deu um pequeno lag aqui. Esse é o meu maior elogio à plataforma, porque quando eu cheguei a acessar lá, a plataforma já tem o Academy, que daí tem todos uns tutoriais bem produzidos em vídeo, bem legais, assim. E o segundo ponto que eu achei assim, mais legal da plataforma é que você não precisa ficar baixando CLI, fazendo um monte de coisa, você abre o seu browser e você começa a desenvolver. E o terceiro ponto que eu achei mais legal é que você não precisa se preocupar muito com o deploy. Você escreve sua função lá dentro de um editor que já está dentro da plataforma e ela já está começando a funcionar. Muito legal. Eu fiquei bastante impressionado com a Dev Experience, sem falar que depois, aí traçando o último ponto, depois o Albert ainda me ligou, que é o cara responsável pela Dev Experience, e falou, cara, você tá gostando? Não é qualquer empresa que, enfim, se dedica a esse ponto aí. Achei bem legal, fica um elogio registrado aí para vocês. Legal, muito bom saber disso. E assim, a gente está trabalhando no Dev Experience da nossa plataforma e no que é desenvolvido através da nossa plataforma, no sentido de que se você vai desenvolver uma API e vai expor ela, você tem que ter um Developer Portal fantástico. Você tem que ter um Developer Portal que dá essa jornada e essa experiência que a gente está imaginando. Então, desde a evolução de ferramentas de design de API dentro da plataforma e até essa exposição externa com um Developer Portal, com um login. O próprio developer que consome a API, ele tem o monitoramento nativo. Então, não é só você que desenvolveu a API e tem o monitoramento. Eu acredito que a transparência tem que ser dos dois lados. Se eu estou consumindo uma API, eu também preciso saber como é que está sendo o meu consumo. Eu também tem que ter um log do meu lado. Então, o Link API está sendo uma das plataformas pioneiras que está conseguindo criar esse Dev Experience como um todo, né? Para quem cria e para quem consome APIs de mercado. Acho que, fora isso, a gente está agora trabalhando muito em compatibilidade com tudo que a gente viu lá no evento, como, por exemplo, Service Mesh, como, por exemplo, a parte de segurança. A gente está criando agora uma estrutura de plugins. Então, eu posso, por exemplo, colocar esse gateway de segurança com AI e como um plugin dentro de uma API que eu criei dentro do Link API. Então, a gente está evoluindo muito de fazer uma solução que o core é o gateway, mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um ecossistema de plugins qualquer, externo ou não. Então, isso facilita muito a montagem, né, de blocos que eu posso ter dentro de um API Gateway. Show, legal, cara. E assim, trazendo o Link API para o cara que hoje está começando a programar, que vamos dizer assim, não começando a programar, está criando seus primeiros aplicativos lá em mobile ou que seja um front da vida. O que você acha que são os destaques aí para esse cara? Para esse cara aí, para Link API, porque a gente sabe que é legal brincar de fazer API, eu acho bastante interessante, só que eu acho que quando esse cara ele vai para uma empresa, é interessante ele começar a se preocupar da API como se fosse um produto tão importante quanto a UX, beleza? Então, assim, não é só fazer uma UX bacaninha, bonitinha, mas se for da necessidade da empresa, quando for para expor, né, ter a mesma importância de uma UX, por exemplo, de uma tela bonitinha dentro de um aplicativo. Para esses caras aí, a gente já trocou algumas ideias com relação a esses assuntos aí, mas queria ver de vocês aí
algum produto ou alguma experiência específica, algum ponto legal aí que você queria levantar. Legal. Para esse pessoal que está mais começando no mundo de APIs, é importante dizer que existem 4 pilares aí importantes do mundo de API. Um deles é performance, o outro é segurança, um outro é monitoramento, e o outro é governança, que é um pouquinho diferente de segurança, tá? Então, qual que é a importância de você ter uma ferramental de API Gateway? O primeiro é, se eu quero colocar performance num endpoint, num recurso específico, eu vou lá e coloco um plugin de cache. Se eu quero fazer, utilizar alguma coisa relacionada a protocolo de segurança e autenticação, quero colocar lá um OAuth, eu não preciso implementar, eu coloco lá um plugin. Se eu quero criar uma política de limite de uso da minha API, aí eu estou falando mais da parte de governança, então eu posso simplesmente colocar um plugin de rate limit ou de cota. Então, e por último, eu tenho a governança, que é um dos pontos mais relevantes na minha visão, que é você entender o que está acontecendo na sua API. Então, você tem um monitoramento lá. Você entendendo que se você tem essas necessidades, né, faz muito sentido você fazer a utilização de um API Gateway, né? Porém, é muito importante também você saber que um Gateway ele resolve algo que já está meio que pronto. Então, você tem uma API, você quer colocar numa camada mais com toda essa inteligência que eu comentei, então você precisa estudar boas práticas, né? Seja elas de RESTful, enfim, seja o que você estiver desenvolvendo em si, é muito legal você entender pelo menos o básico de como funciona o protocolo HTTP e padrões REST. Então, acho que essa é minha dica para quem está começando, não só utilizando o Link API, mas se utilizar o Link API também é legal saber essa jornada. Boa. Legal. Thiago, acho que é isso, cara. Muito obrigado. Aqui a gente já está completando já quase aí, enfim, 1 hora aí de entrevistas. Bacana. Para quem quiser procurar saber um pouco mais, aí é só acessar o site da Link API, digita no Google Link API ou API, você vai achar todo o conteúdo deles, ou então a gente está deixando tudo que a gente está comentando aqui, a gente está descrevendo, estou aqui no meu bloquinho de notas aqui, anotando, e a gente vai deixar anexo a esse podcast, se você estiver escutando, ou se você estiver vendo, assistindo no YouTube, você também tem aqui nos links da descrição. Thiago, obrigado mais uma vez, cara. Cara, obrigado você, assim, foi um prazer de verdade compartilhar um pouco e eu fico disponível para outras vezes, enfim, para trazer mais conhecimento para o pessoal e para o mundo de API, que eu acho que é extremamente importante e que você está também fazendo um grande trabalho, então eu queria te parabenizar aí com todos os conteúdos que você faz para a comunidade de dev. Eu sei o quanto que é trabalhoso fazer isso, que eu também faço do meu lado, e você faz com um amor, assim, um brilho nos olhos que eu acho fantástico. Então, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito também e obrigado aí pela atenção de todos que estão vendo aí esse vídeo. Legal, Thiagão. Até a próxima, cara. Valeu. Valeu, até a próxima. Obrigadão, abraço.